Hoje eu vou compartilhar contigo um erro dos muitos que eu já cometi na minha vida e pensamentos, atitudes que me ajudaram a lidar com esse erro e com os medos que eu tenho com relação a errar também. Porque se a gente fica deixando o medo de errar falar mais alto, a gente não faz nada na nossa vida. A gente não vive coisas incríveis que a gente poderia viver. Oi mulher, eu sou a Débora e eu tô muito feliz de estar falando contigo hoje. Antes da gente iniciar o nosso vídeo, lembra que aqui no canal toda terça e todo domingo saem meditações guiadas para te auxiliar no teu processo de despertar espiritual e toda quinta-feira sai um vídeo para te ajudar a expandir a tua mente consciente e assim tu ficar em um equilíbrio perfeito. E toda segunda-feira sai um vídeo com a energia da semana para que tu consiga entender como ter dias equilibrados. Então já se inscreve pra gente continuar nessa jornada juntas, curte esse vídeo para ele chegar no máximo de mulheres que ele puder chegar, isso me ajuda muito. Agora sim, vamos pro nosso vídeo. A gente erra, isso é natural, todo mundo erra. E ao mesmo tempo, a maioria das pessoas fica fugindo do erro. E aí deixa de viver experiências que seriam extremamente enriquecedoras na sua jornada pelo medo de errar. Então eu deixo de falar algo que eu gostaria de falar, eu deixo de me inscrever em uma oportunidade incrível de emprego, eu deixo de fazer uma live se eu quero divulgar produtos e serviços de forma digital, eu deixo de entrar em um relacionamento porque eu tenho medo de dentro desse relacionamento algo der errado. E aí a gente se impede de viver, de experimentar, de aprender, de crescer, de fazer o que a gente veio fazer aqui, que é evoluir. Então eu decidi fazer esse vídeo falando sobre como perder o medo de errar, mas de uma forma um pouco diferente. Eu quero compartilhar contigo um erro que eu já cometi, que eu percebo que foi uma grande burrada, mas mais do que isso, eu quero compartilhar esse erro e eu quero compartilhar contigo pensamentos, atitudes que eu tive desde então para me ajudar a não deixar mais o medo de errar me dominar. Então não quer dizer que o que eu vou falar aqui vai exterminar o medo de errar da tua vida, porque isso não existe, tá? Nós somos seres humanos e constantemente, conforme a gente for meio que evoluindo, crescendo, coisas maiores do que a gente vão chegando e desafios vão surgindo e a gente vai ter o medo de errar. É normal. Mas quando tu tem esses pensamentos e atitudes que eu vou compartilhar contigo aqui, esse medo ele vai perdendo a força e tu consegue agir mesmo que ele esteja ali conversando contigo. Então vamos começar pela minha história, pelo meu erro. A Débora, que estava iniciando nesse trabalho de terapeuta holística, sabia o que estava fazendo como terapeuta, mas não sabia o que estava fazendo dentro das redes sociais. Eu já senti desde o início que eu tinha que vir para o mundo digital, por mais que eu trabalhasse presencial ainda naquele momento. Eu tinha que vir para o mundo digital por algum motivo, a intuição mandava. Mas eu não sabia o que fazer dentro desse mundo digital, eu não sabia como postar coisas, como falar, o que falar. E aí é que começou a confusão que foi me levando para esse erro. Eu fui buscando pessoas para me ajudar, vendo perfis, vídeos, estudando conteúdos, mas a insegurança de não saber como me portar me fez não me inspirar, mas copiar. Eu fui aquela pessoa já que pegou o conteúdo de uma outra pessoa, claro que era de um nicho diferente, então o que eu estava falando vinha de mim, mas todo o resto não. Cor, arte, tudo era de outra pessoa, não tinha a ver comigo, não passava a minha essência, mas eu não sabia o que eu estava fazendo e eu copiei. O que aconteceu? A pessoa descobriu, era uma pessoa já grande. Em partes, na minha cabeça, eu imaginava que nunca aquilo ia importar para a pessoa, porque já era uma pessoa grande no meio digital. E a pessoa se importou. A pessoa veio falar comigo e eu fiquei me sentindo muito mal. A pessoa me mandou um texto falando sobre aquilo, obviamente no direito, na razão dela, e aí foi que eu percebi, caraca, eu errei. E aí eu pedi desculpas, obviamente, expliquei o porquê de eu ter feito aquilo, mas eu errei. E aquilo mexeu comigo. E isso poderia ter me levado para
uma escolha de parar o que eu estava fazendo, de não fazer mais aquilo já que eu nem sabia o que eu estava fazendo direito. Ou poderia ter me levado por um outro caminho, que foi o caminho que eu escolhi seguir. Que aí vem os passos que me ajudaram a lidar com esse erro, com diversos outros erros que eu cometi na minha vida e que continuam me ajudando sempre que eu percebo que esse medo tá falando muito alto. Então, o primeiro passo é enxergar as coisas da forma mais neutra possível, porque a nossa mente tem o costume de julgar se é bom, se é ruim. Mas quando a gente enxerga de uma forma neutra, a gente para de apontar dedos pra gente e para as situações. Quando eu olhei para aquela situação do que eu tinha feito, às vezes até do mal que eu causei para aquela pessoa ou para as pessoas que estavam me acompanhando e que em partes estavam se conectando comigo, mas também não estavam, enfim. Quando eu olho para tudo isso de uma forma neutra, eu consigo analisar o que eu posso fazer com isso. O que eu posso fazer para lidar com essa situação de uma maneira diferente? Então, eu saio daquela mente que fica, nossa senhora, olha só o que tu fez, que coisa horrível, que péssimo, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo. Ou, às vezes, entrar em um padrão de vitimismo, de não me responsabilizar e olhar para aquela pessoa, nossa, mas por que ela tá se importando com isso? Olha o tamanho dela, ela já tem conhecimento sobre isso, eu não tenho. Nossa, como ela foi grossa, entende? Não, neutra. Eu olho de uma forma neutra, é uma situação. E aí a gente parte para a segunda atitude, que é olhar de uma forma mais prática. Então, isso aconteceu, esse erro aconteceu, essa atitude aqui foi tomada. Como que eu posso lidar com isso? Naquele momento, foi me desculpando. Depois, foi me encontrando. Depois, foi estudando sobre o marketing para finalmente entender um pouco melhor o que eu posso fazer que tem a minha cara aqui? Como que eu posso passar a minha essência? Então, uma forma muito incrível de lidar com o medo de errar é ser prática, racional e entender o que tem ali nessas escolhas, quais são os prós, quais são os contras, o que eu tendo a lidar aqui, e se isso acontecer, o que eu vou ter que fazer? Porque assim, a gente vai saindo também dessa questão muito emocional, que leva a gente a achar que tudo tá dando errado e que nada tem solução. Ou seja, isso também já leva para o terceiro posicionamento, atitude, que é aprender com os erros. Claro que isso já é meio batido, né? Sempre que a gente fala de errar, a maior parte das pessoas fala aprenda com os erros. Mas isso é uma verdade. Aprenda com os erros. Olha para as cagadas que tu faz na vida também. Porque elas existem e se tu fica fechada para elas ou só se culpa e não olha para como aprender com aquilo, tu não evolui. Então o que acontece? A gente vai ali fazendo uma escolha, outra escolha e vai sempre nesse mesmo caminho, fazendo essas escolhas que de certa forma não estão alinhadas com o que a nossa alma deseja que a gente faça. A minha alma não queria que eu copiasse uma pessoa, a minha alma queria que eu me expressasse. Então, a gente vai fazendo, eu fui fazendo aquela escolha, imitando, copiando, e a vida vem e dá o baque. Porque se isso não aconteceu, eu não aprendo. Então, quando eu olho para o aprendizado, o que eu posso aprender com isso? Eu tenho que aprender a confiar mais em mim, porque o fato de eu copiar uma pessoa é porque eu não confio em mim. O fato de eu não me deixar entrar em um relacionamento é porque eu já passei por relacionamentos conturbados, porque eu vi minha mãe passando por relacionamentos conturbados, eu não confio em uma outra pessoa. O fato de eu estar sempre com problemas financeiros, ou eu sei que eu fico cometendo o erro de gastar mais dinheiro do que eu deveria gastar, é porque eu vim lá da minha infância, vendo meus pais terem problemas com dinheiro, ou falando sobre políticos que são corruptos e que dinheiro, só quem tem muito dinheiro são pessoas que fazem coisas erradas. E aí a gente vai aprendendo, e aí a gente vai mudando as nossas atitudes. E o último passo, a última forma de agir que sem ela fica muito difícil de conseguir lidar com esse medo, é se deixar sentir. Sente a vergonha, sente a insegurança, sente o medo, sente o que surge para ti nessas situações que tu pensa em fazer, mas vem aquela coisa, aquele peso. Sente. Vai para um canto, fala em voz alta, chora, berra num travesseiro, bate no travesseiro, vai correr, se deixa trazer para a superfície. Porque quando tu sente, tu tira o peso daquela emoção, daquele sentimento.
Tu começa a se deixar entender, acolher e liberar. E aí tu não fica sempre vibrando naquela vibração. Tu não fica sempre vibrando naquela frequência, na verdade. E tu vai deixando as coisas fluírem. Porque se eu me sinto insegura, com medo de errar, e eu fico, não posso errar, não posso errar, não posso errar, e eu engulo essa insegurança, tudo que for acontecendo na minha vida, ela vai ser despertada, a insegurança vai ser despertada. Porque eu não me deixei sentir, eu me sinto insegura em apresentar trabalhos para muitas pessoas. E se eu não me deixasse sentir essa insegurança, que sempre foi um grande problema para mim, em época de escola, faculdade, talvez hoje eu não conseguiria estar aqui, eu não conseguiria fazer lives. Se eu não tivesse me deixado sentir insegurança quando eu comecei a fazer lives, hoje eu não me sentiria confortável para isso. E hoje eu faço lives todo santo dia. Então, sentir também liberta. Escrever sobre o que tu tá sentindo também liberta. E esses são os passos que eu usei, que eu ainda uso para lidar com esse medo. Porque é um medo constante, é um medo que vem. Porque como eu falei, a vida ela é feita de ciclos. Então eu tô aqui dentro de um ciclo até o momento que ele começa a ficar confortável. E aí eu passo para outro ciclo porque eu vou crescendo, eu vou evoluindo. Aquilo que eu vou vivendo vai mudando, vai aumentando, vai se tornando diferente. E isso faz parte do nosso processo de evolução. Querendo ou não, é para isso que a gente está aqui, para ir crescendo, para ir evoluindo a nossa alma, para se conectar cada vez mais com essa energia incrível do universo, de Deus, do todo. Então, não se deixa parada, não se deixa estagnar pelo medo de errar. Se olha como um ser humano, tem uma visão mais neutra sobre si mesma, olha de uma forma mais prática, aprende com os erros e sente. Esse é o segredo que mudou a minha realidade e que eu espero que mude a tua também. Mulher, comenta aqui pra mim se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se te trouxe algum insight. Eu fiquei bem vulnerável contando sobre o meu erro. Às vezes pra alguém isso pode não ser nada, mas pra mim mexeu bastante e cada pessoa tem a sua história. Então, eu fico muito feliz de tu estar aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo, muita luz na tua vida e a gente se vê, se fala no próximo vídeo.